Olá, 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 olá. Beleza? Oi, pessoal. Vou me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é Daniele. Eu sou formanda de agronomia e eu estudo o inglês há mais ou menos uns 10 anos. Então, eu tenho 25 anos, estudo inglês desde os meus 15 anos. E o porquê de dar aula? Para as pessoas que não entendem no método convencional, têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu resolvi dar aula para ajudar essas pessoas, facilitar a vida delas, para elas entenderem o inglês de uma forma mais simples e dinâmica. No dentro do nível do inglês, nós temos vários níveis, né? Desde o A1 até o C2. O A1 seria o nível mais fácil. Você troca informações com perguntas do dia a dia, você consegue se comunicar, entender as palavras básicas. O nível A2, o nível A2, você consegue entender essas informações e consegue se expressar de uma forma mais fácil, né? Tipo, de uma forma um pouco mais completa, né? Então, as perguntas são perguntas mais complexas, né, do que o nível 1. Então, você consegue ter um diálogo com alguém, consegue entrar numa conversação sem muita dificuldade. Já o nível B1, aí começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque daí você começa a ver algumas estruturas de texto, alguns discursos, você tem uma noção de como que é a língua no termo formal deles, então, através dos discursos, através de textos formais, através de notícias, você tem um pouco mais de ideias de como que vai ser trabalhado esse inglês. E daí, a partir disso, você começa a praticar mais, praticar mais, praticar mais. Chegando no nível B2, que é o nível avançado intermediário, você consegue ter uma compreensão maior das séries que você está assistindo, dos vídeos, e você consegue entender sem a necessidade de usar com frequência as legendas. A partir do nível C1, você consegue lidar com assuntos de uma forma mais facilitada. Então, você lê, compreendeu o texto. Você assistiu o trecho do vídeo, você compreendeu o vídeo. Você pegou uma informação, coletou ela e você mesmo pode tirar suas próprias conclusões e tem uma comunicação mais facilitada tanto com nativos, né, daquele país, ou com pessoas que também estão aprendendo o inglês, né? E o nível C2 é o nível de proficiência, ou seja, fluência na língua. Então, você tem a capacidade de compreender tanto a parte acadêmica quanto a parte técnica, né? A parte correta da gramática. Você fala com uma parte mais profissional, né? Então, você exige um pouco mais de esforço, sim, mas você consegue ao longo dos anos, né, e de treinamento, né, porque você tem que praticar ao longo dos anos para você se aprimorar. Então, aqui, o que eu vou falar são alguns streamings e plataformas de música que são muito utilizados hoje para aprender também a língua. O YouTube, o Netflix e o Prime Video são streamings muito bons que você vai ter informações de diversas categorias para você aprender a língua, né? Aprender a nova língua. E tanto que é legal que nesses streamings aí, eles têm a opção de se colocar a legenda em português, tanto na Netflix, quanto no YouTube, quanto no Amazon Prime. Isso é legal, porque para quem está começando, para tentar entender, é legal colocar a legenda em português para você ter uma noção do que eles estão falando, né? Porque você vê que algumas traduções e alguns filmes, principalmente na tradução do título do filme, é uma tradução errônea, né? Uma tradução errada.
Muitas vezes eles tentam adaptar ao nosso cotidiano, né? Aqui do Brasil. Por isso que fica errada a tradução. Mas não quer dizer que o filme tá errado, né? Só a tradução no título. Deezer e Spotify também tem conteúdos muito bons, tipo podcast, música, podcast, música. Rádios online também é legal ouvir. Eu costumo pesquisar bastante também. É legal você ver o que está passando lá fora. Fora essas plataformas de streamings aqui, também é legal ver notícias, tipo New York Times, BBC News, esses jornais de fora, né, que tem lá. Não sei mais um exemplo. Livros também é legal começar a ler também, livros. Tem bastante coisa em PDF hoje em dia, né? Não tem mais aquela necessidade de comprar o livro físico, né? Mas é interessante dar uma pesquisada também depois. Seria isso. Em relação ao material, todo material eu vou disponibilizar em PDF para vocês, né? Porque também para minha segurança, para não ser esse material copiado por outras pessoas. Então, eu vou disponibilizar todo o material em PDF e conteúdos extras sempre vai estar disponível lá na plataforma que vai ter o curso, né? Então, aqui, o que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar o inglês na forma mais básica possível, né? Então, é o uso do verbo to be nas suas formas do presente simples. Então, a gente vai ver desde o sujeito, dos tipos de sujeito, como é conjugado, quais são as contrações que são usadas, qual que é o significado da frase. Que também é importante saber, né? Importante entender o significado, o que tá querendo dizer aquela frase. Também trabalharemos a parte negativa, a negativa. Então, como que eu posso usar uma frase negativa? Na forma mais simples possível, sem contração primeiro, para vocês pegarem o jeito aos pouquinhos. Também vamos aprender a usar a forma interrogativa. Então, a forma interrogativa, que também tem um pouco de dificuldade no começo, mas depois, quando você pratica, ela vai ficando mais fácil de entender. O segredo do inglês, isso é importante ressaltar, é a prática diária. Você tem que colocar na tua cabeça. Para eu aprender, eu tenho que praticar. E para eu praticar, eu tenho que pegar, sentar na cadeira e ler. Ler em voz alta. Ler em voz alta quantas vezes puder. Por que isso? Porque daí teu cérebro vai estar memorizando. E quando você voltar na aula de novo, se tiver dúvida, você já vai lembrar, porque você memorizou várias vezes na tua cabeça. Isso não esquece. Uma forma legal de estudar é lendo. Pega o material e leia. Isso é a forma mais simples de começar a aprender. E outra coisa também legal é tentar fazer tipo, que nem tá aqui, no exemplo, pegam os principais verbos que são utilizados na língua inglesa, coloca lá, principais verbos utilizados na língua inglesa. Vai aparecer vários verbos. Você tenta fazer um quadrinho e tenta visualizar e tentar entender. Então, você vai lendo e vai estudando, o verbo give, muito utilizado. O verbo give, o verbo buy, o verbo sell, o verbo bought, que é comprar, o verbo sell, o verbo do, o verbo doing, o verbo go, o verbo going, sabe? Vai pegando cada verbo e vai memorizando. O verbo need, né? O verbo speak, o verbo talk, walk, o verbo... São vários. Também não vou decorar todos aqui, mas você vai pegando e faz um quadrado. Faz um quadrado e coloca aqui. O verbo, você vai colocar os verbos, aí depois você vai colocar a forma em português, né? Tem verbo que ele tem
que ele tenha os particípios, né? Tipo, ele não é um verbo regular. Pega uma outra dica. Pega verbos irregulares, que são os mais difíceis de tentar trabalhar. Então, pega lá, lista de principais verbos irregulares usados no inglês. Você vai ver que tem uma lista lá, tem tabelas aqui que tem até tabelas prontas. Depois, se pegou os verbos irregulares, pega principais verbos regulares na língua inglesa. Vai estar lá os principais verbos regulares. Aí você vai fazer uma tabela de verbos regulares, tabela de verbos irregulares. Daí você vai estudar cada tabela em um dia. Hoje eu vou pegar verbos regulares. Vou estudar esses verbos aqui. Hoje eu vou pegar a tabela de verbos irregulares. Vou estudar esses verbos aqui. Isso vai ficando mais comum na tua cabeça. Porque daí você vai ver, poxa, eu vi esse verbo várias vezes. Então, com um verbo você pode contar inúmeras frases com um verbo só. Porque, por exemplo, no verbo give, tem diversos significados. Tem diversos significados esse verbo give. Então, você vai ver que ele tem diversas vertentes. Então, ele significa várias coisas. O que mais nós vamos trabalhar? A frase, a pergunta, na sua forma negativa. E, além das perguntas, né? Muitos exemplos. Porque para aprender, você precisa de ter exemplos. E por que não, né? Tem que começar a ter exemplos. Além das aulas que estão aqui, que foram montadas e desenvolvidas, vamos trabalhar um pouquinho com músicas, com trechos de séries, para vocês entenderem o conceito que eles usam, porque é um pouco diferente do que você vê na escola tradicional. Na escola tradicional tem a gramática? Tem a gramática. Só que você só vê a gramática. A gramática, um pouquinho de música, e as músicas geralmente são as músicas feitas por a escola. Então não tem músicas de fora, porque é muito fácil você ver a música lá quando você está lá na escola de inglês. Porque eles vão usar da forma mais correta possível. Não vai ter contração, não vai ter linking sounds, que são as uniões das palavras. Você não vai ver isso na letra da música. E é isso que vai estar na letra da música, porque o cantor ele não escreve para as pessoas que não são nativas. Ele escreve geralmente para quem é nativo. Quem é nativo vai compreender 100% a música. Mas eu, que não sou nativo, como que eu vou compreender? Como que eu vou entender? Então, também tem que estudar o que não é se é visto na escola tradicional. Na escola tradicional. Então, é importante a gente frisar isso. O primeiro nível que eu vou trabalhar aqui é com músicas. Depois a gente vai passando para coisas mais difíceis. Vamos passando pelos principais discursos que já foram falados, aí depois a gente vai passar para textos, aí depois a gente vai passar para uma coisa mais... vai subir nas escadinhas. Mas primeiro aqui vamos conversar com músicas e séries, porque todo mundo já tem meio que um conhecimento aí. E séries muito conhecidas aí pelo pessoal, e claro que são séries que dá para aprender, porque o pessoal fala um pouco mais lento, não fala rapidamente. Vou tentar trazer aqui o mais fácil possível. Aqui são algumas frases que já falei que vão ser exemplificadas ao longo da aula. E seria isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. E qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem lá, que eu vou, quando o mais possível breve, vou responder. Até mais.